mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando nem como você está ouvindo mais esse podcast, esse episódio do nosso Ampliadamente. Eu sou Alessandro Jacob, estou junto com Daniel Scherer e Leandro Siminovich. Pessoal, muito bem-vindos a esse quarto episódio. Muito bem, prazer estar aqui de novo. Cara, 4 episódios significa um mês no ar, né? Os nossos episódios semanais, um mês no ar aí, comemorando. Quem é que se mantém um mês no ar? Nenhum avião se mantém um mês no ar. A Lua não se mantém, só fica só um dia, uma noite no ar. Sabe uma coisa que me incomodava bastante, cara, quando as minhas filhas nasceram, praticamente Silvio Santos com 4 filhas, quando as pessoas querendo comemorar mêsversário. Cara, isso me deixava meio angustiado, mas hoje isso é coisa de namoradinho no primeiro namoro. Mêsversário do Ampliadamente. 4 episódios no ar. 4 episódios e só subindo, só crescendo. Já estamos... Pessoal, a gente cresceu 7 vezes o número de inscritos, de visualizações. Tá incrível. E o mais legal disso, que a gente criou Ampliadamente justamente para isso acontecer. O quê? A participação do público. Tanto isso é tão legal que eu tenho aqui um recado. Eu quero mandar um abraço para Beatriz Pereira e para Júlia Marana. Pessoal, obrigado pela audiência qualificadíssima de vocês. E não para por aí. Hoje, galera, não sei se vocês sabem, Daniel e Leandro, mas hoje a nossa frase é uma frase vinda da audiência. Olha aí. Agora o programa vai decolar, porque até agora estava ruim, mas agora vai ser bom. E vai ser pegado, porque a frase, ela veio da nossa ouvinte chamada Mariana dos Reis. E a frase, ela trouxe uma frase que existe até uma controvérsia de quem é que proferiu essa frase a primeira vez. Se era alguém brasileiro, ou se era um alemão, enfim, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a frase que ela trouxe é a ânsia de ter, o tédio de possuir. Começa assim. Hoje vai, né? Eu não sei, mas hoje vai ser o melhor programa até agora. Porque essa frase, ela é profunda. E como tu falou, né, Alessandro? Quem falou a primeira vez? Isso, olha, se a gente começar a procurar, acho que Sócrates e Platão já tinham uma ideia disso. E acho que nós vamos ter muito trabalho para conseguir descobrir tirar algum suco dessa frase, porque essa é difícil, mas é maravilhosa. Vai ser difícil nós ficar 1 hora só conversando sobre isso. A ânsia de ter, o tédio de possuir. Que loucura, né, cara? Semana passada, no episódio anterior, o Daniel em algum momento comentou um pouco sobre isso, né? A mudança da geração. Eu não me incomoda um pouco essa questão de gerações, mas enfim, né, as pessoas hoje querendo muito mais usar do que o ter, né? Eu não preciso mais carro, não preciso mais apartamento, não preciso mais um monte de coisa. Eu preciso da solução que os serviços estão trazendo, né? Seja Uber, Airbnb, Netflix, quem quer que seja aí, né? O Daniel comentou um pouco, e depois do Daniel ter comentado, vem essa sugestão de frase espetacular que conecta um pouco o desejo, né, a ansiedade por chegar a minha vez, e aí quando chega, ok, chegou. Tu acha que a Mariana provocou o Daniel com essa frase? Tu acha que foi um míssil mirando assim no meio da testa do Daniel para ele poder realmente se confrontar com as verdades dele? Mariana, eu não sei, mas tu acertou. Agora nós vamos ter que debater isso aqui. Para mim vai ser quase uma consulta psicológica aqui hoje. Vamos embora. Daniel, então... E é bacana isso, porque quando a gente fala de a ânsia de ter, até de possuir, e trazendo essa visão do Daniel da semana passada, é a ânsia de ter
e a liberdade de não possuir. Bah, A só gente piora. começa, a gente só piora, não, porque a gente Só piora. começa assim, ó, se eu possuir me dá um tédio, e eu me lembro muito, eu tenho filhos, e eu vi, e quem tem filhos sabe, a gente vê um filme 1000 vezes. Então eu sei de cor diversos filmes por aí. Tem um filme chamado Madagascar, onde 3 pinguins estão buscando a volta para a Antártida. E eles conseguem. E a cena é incrível, porque eles ficam parados olhando para aquilo. Cara, que saco, conseguimos. Vamos para outra. Tá, já deu. E aí? É basicamente isso. Ah, Aí vem para outra filosofia também que hoje o pessoal fala muito, né? Que é não pensa só no fim, pensa no trajeto, né? Aproveita o caminho, né? Para chegar lá. E tenho certeza que os pinguins se divertiram muito mais no caminho do que na hora que eles olharam aquele branco sem nada, sem graça nenhuma. Eles se deram conta disso, justamente disso. Cara, que saco conseguir. Até tem um livro. Qual o livro? É do Scott Adams, aquele que fez o Dilbert. O nome do livro eu vou pesquisar e depois eu vocês aqui, mas o livro ele fala sobre fracasso, e ele diz como que muitas vezes tu atribuir metas é ruim porque elas são tediosas, porque tu vai alcançar. E aí tu alcança a meta, e aí? Então é muito mais interessante tu fazer algo que crie um modelo que sustente no ar o estímulo do que ter um final que vai ser tedioso quando alcançar. É difícil isso tudo, cara, porque dá para entender o que ele quer propor, mas de qualquer forma, pô, tu constrói as tuas metas, tu vai atrás. Eu acho que a grande questão no chegar, e talvez aí tenha um problema quando eu vou dividir, tá? Eu vou dividir a parte de atingir objetivos e metas do ter e possuir, tá? Porque a meta ela direciona, ela vai, eu vou colocar os meus objetivos para chegar lá, e quando eu chego lá, o Daniel bem coloca, aproveitem o caminho, né? A gente tem que aproveitar a ida até lá, mas quando eu chego lá, eu tenho que me permitir comemorar essa chegada, aproveitar essa chegada, curtir esse lugar, nem que seja por algum tempo, para a gente ir para o próximo objetivo, né? Eu acho que a comemoração do feito alcançado é fundamental, senão a sensação é de tu nunca consegue cumprir nada, tu nunca consegue chegar em lugar nenhum. Mas tu acha que o feito alcançado, ele não é o meio do caminho? Talvez o problema seja assim, a meta ser o fim, chegamos lá, check, ufa. Agora, ser o meio do caminho de uma vida, tu gosta de escalar montanhas. Escalar uma montanha não é o fim. Vai ter outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E cada uma delas tem que ser celebradas, conquistadas e parabenizadas, aproveitadas, curtidas. Mas não acabou, pelo contrário. Eu acho que sim, cara, mas é que se tu não te permite não enxergar o fim, também pode ser angustiante, tá? Também pode ser angustiante. Porque senão até onde? Cara, eu vou e nunca chega. Quem já teve a experiência de caminhar por alguns lugares planos, por exemplo, Brasília, né? Brasília é uma cidade extremamente plana, que tu olha ali no setor hoteleiro, tu olha a esplanada dos ministérios, tu enxerga, cara, é logo ali. E tu sai caminhando, é uma eternidade até chegar ao logo ali. É aquela árvorezinha que nunca chega. Exatamente. Anda, ela nunca chega. Cara, e chega uma hora que diz, até onde eu vou? Que horas termina? Né? E não porque eu queira terminar, mas eu acho importante, Ale, marcos. Né? Então, voltamos para o alpinismo. Né? Se o meu objetivo é me superar sempre, eu acho que no alpinismo tem muito disso. Eu quero me superar a cada nova montanha, ou superar a natureza, que seja, enfim. Eu preciso dos marcos de, superei, boto aqui o checkpoint, né? A marca é daqui para frente no próximo. Porque se eu não vou colocando essas bandeiras a cada pico, cara, é a busca pelo algo que eu nunca chegarei, é o rato na roda,
né? O hamster na roda, que roda, 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 roda e nunca termina de rodar. Eu acho que a gente precisa, de vez em quando, sair da roda, né? Tu sabe que eu ouvindo vocês falar, e é por isso que é bom essa diversidade, né? Eu com esses dois coaching aqui, sabe, só penso em a chegar, ao conquistar. Eu vejo essa frase muito do meu jeito, materialista. Ou seja, eu sou um cara materialista. E aí, quando eu falo possuir, obviamente, quando eu li isso, eu li muito mais no sentido de possuir algo mais material do que uma conquista. E eu concordo, Leandro. A gente trabalhar sem como é que se diz? Comemorar as conquistas torna vazio, né? Tu começa a perder a vontade de conquistar de novo. Mas agora, falando do lado materialista, eu vejo muito isso, né? Porque eu sou um consumista audaz. Eu tenho uma casa grande e eu não consigo mais entrar nela de tanta tralha que eu tenho. E todo dia chega mais. Tem uma caixinha agora. Porque, claro, isso é uma coisa que me dá prazer. É uma doença, não tenho dúvida, tá? É uma doença, ponto. Sei disso, mas tá. Por enquanto é o que me diverte. Enquanto não tiver mais taxa ainda, eu vou continuar comprando. Mas eu acho que isso vem muito com o que o Sócrates traz. Por isso que eu falei que isso é uma coisa que vem lá de trás, né? O Sócrates fala que amar é desejar, logo, segundo o filósofo, né? Quando o desejo acaba, o amor acaba. E tu vê que é uma coisa que tem uma relação, apesar de longe. Mas aí tu vai passando o tempo, Platão vem, fala mais um pouquinho, cada um vem e fala mais um pouquinho, daqui a pouco tu chega em algo assim. O próprio Clóvis de Barros Filho tem a história da como é que é aquele negócio do milho lá? Tu vai falar da aula de geografia? Não, a aula de geografia que ele dá, ele conta essa história, né? A da pamonha. Pamonha. A pamonha a pamonha é a coisa mais maravilhosa, ele come a primeira... É a coisa mais maravilhosa, já não é mais tão boa, pronto, já perdeu a graça. E acaba vindo isso, né? Pô, depois que tu tem, agora não preciso mais, vou para a próxima. É um pouco da conquista também, não sendo material, da mesma forma, né? Bom, agora já cheguei aqui, onde é que eu vou? Né? Acabou meus objetivos de vida. Eu tinha alguns objetivos na minha vida quando eu era adolescente, eu me lembro disso. Eu era muito, assim, preocupado se eu ia chegar nos meus objetivos. Tá, eu cheguei, e agora? Agora tem que inventar outros. Claro, né? Vocês são os viciados em Marcos. Aí cheguei lá, aí sai dessa agora. Mas é uma coisa, acho que tem a ver muito, o Daniel falou agora também com... sabe aquela história de salário? Quando eu comecei a trabalhar e eu queria ganhar tanto, então eu tenho ansiedade. Quando eu chego lá, ganhei aquele aumento, em 2 semanas já virou normal. Já preciso de outro. É um vício. A gente fica nesse... E aí começa a questionar a mim mesmo e a vocês também, essa história de o quão distante é a ansiedade de ter e o tédio de possuir. Será que eles têm distância entre si? Ou eles são grudadinhos no outro? No momento que tu conseguiu, já vira a chave. Tipo, passado, presente, futuro, o presente não existe, ele é instantâneo, né? Já passou? Já passou, exatamente. Já passou de novo. É isso. Cara, eu acho que ele não pode ser exatamente grudado. Ele não pode ser exatamente grudado, senão vira aquele lugar da ansiedade constante pelo ter o próximo, né? Pelo ter a próxima coisa. Tem que ter aquele período onde eu uso e fico bem. Me deleito. Exatamente, deleitar com o negócio. Eu preciso ter esse período, senão vira exatamente uma doença, como o Daniel traz, de, cara, cheguei aí, agora vamos, e nunca para, né? E nunca para. Eu preciso conseguir aproveitar o carro novo, o apartamento, a caixa que o Daniel acabou de receber. Eu preciso conseguir aproveitar isso, pelo menos um pouco. Né? Olha aqui, ó, não tô mentindo, ó. Tá aí, ó. É preciso aproveitar, cara. Então, talvez que do jeito que tá falando, parece que o tédio de possuir, ele é a sombra do ânsia de ter. Parece que na realidade é ânsia de ter, ânsia de ter, ânsia de ter. E aí tu nunca para. E o tédio de possuir tá embaixo, porque já é tedioso ter, não importa, eu quero ânsia, eu quero
Tu vira viciado nesse sentimento de ânsia. Sentimento de ânsia. Um ansioso. Deixa eu trazer outra aqui, então. Porque nós estamos falando muito da ânsia de ter, eu vou continuar na ânsia de ter, né? Gamificação. Vocês que são professores, o gamification é isso. E é impressionante como a gente manipula as pessoas pela gamificação. E eu acho que isso vem muito da ânsia de ter. Então, cada vez que tu faz tal coisa, tu ganha uma moedinha. Ah, que legal. Que prêmio? Não interessa que prêmio vai ter depois. Tu quer ter mais moedinhas. E aí, mas é isso, entendeu? É esse significado de jogar e ganhar e acumular, sabe? Isso. Então eu sou doente nisso, mas eu acho que todos somos. É só coisas talvez diferentes, botões diferentes, gatilhos diferentes que a gente tem que apertar para poder ativar a ânsia de ter nas pessoas. Deixa eu te perguntar o seguinte, cara. Dentro do gamification, e ele faz ele conecta nisso mesmo, mas olha só, a minha ânsia, o grande momento é a hora que eu ganho a moedinha ou é o guardar a moedinha? Porque são coisas diferentes, né? Eu acho que a sensação do prazer do ganhar, e aí o gamification conecta nisso, né? Na sensação de ganhar, ela é prazerosíssima, né? Tem lá as ocitocinas e todas as sinas da vida ali conectam nesse lugar. O problema tá, depois que eu ganhei, qual é a sensação seguinte ao ganhar? Né? A moedinha não significa nada. Mas é isso, é a ânsia de ter. Tu quer ganhar a moedinha. Eu preciso ter essa moedinha. Pode ser que seja pela competição, mas às vezes não, porque tu não tá competindo às vezes com ninguém, tu só tá competindo contigo mesmo para chegar naquele objetivo e ganhar a moedinha. Então eu entendo como a ânsia de ter, porque aquilo é um marco da vitória que o cara atingiu o objetivo, né? Agora, depois que tu tem aquela moedinha que não serve para nada, quase falei um palavrão, depois do YouTube... Eu percebi. E aí acaba ficando assim, né? Então... eu disse, essa frase é complexa, cara. É complexa. Sabe que eu tenho muito boa. Eu tenho um muito amigo atual. que ele trabalha no mundo dos games, ele trabalha num estúdio hoje em Portugal, o Rafael Rodrigues, lá na Miniclip, em Portugal. E uma vez ele me explicou como é que funciona o game design, de forma bem matricial, assim. Ele disse que é uma escadinha, imagina assim, tá? Tu começa do zero na fase 1, e aí sempre tu trabalha com dois pilares, desafio e masterização. O desafio que a pessoa vai poder enfrentar, no nível que ela vai poder enfrentar, e uma masterização que é o tempo que a pessoa precisa para ela poder, então tá bom, então eu entendi, vou poder reproduzir isso. Entre esses dois, tu coloca um feedback. Então a base é essa. Então, assim, para um desafio, passou feedback, masterizou, novo desafio. Entendeu? Feedback, masterizou um novo desafio. Uma escadinha que esse desafio às vezes é mais alto, e pouca masterização, às vezes o degrau é diferente. É pequeno desafio e grande masterização. Mas a lógica é mais ou menos essa. O que é isso? É justamente trabalhar com o nível de ansiedade das pessoas, até onde elas aguentam. Então eles vão compreendendo o quanto que o Daniel entende, consegue suportar de desafio, e o quanto ele enche o saco da masterização. O quanto que ele tem tesão para vencer aquela fase, ânsia de ter, e quanto que ele consegue vencer. E ele não pode ficar mais no resto da vida que ele vai abandonar o jogo. Tédio de possuir. Ele vai abandonar o jogo, seja porque cansou, seja porque não atingiu, né? Seja porque cansou, encheu o saco, ou seja, está tedioso, ou está muito ansioso. Ele não conseguiu passar nenhum dos dois. Mas eles vão fazendo isso e vão entendendo. Então, cada tipo de jogo tem um desenho de escada diferente, com mais desafio, mais ação, enfim, mas sempre com feedback. E isso é uma coisa importante, eu acho, nesse sentido. O feedback, ele comunica. Ele diz, você chegou, amigo. Porque senão ele não compreende que mudou da ânsia de ter para o tédio de possuir. Porque são sentimentos parecidos. Você precisa ter um marco de alerta para que as pessoas compreendam. Pode ser em forma de moedas, pode ser em forma de sons, pode ser em forma de luzes, de trocar a tela, pode ser tudo junto. Como o Candy Crush, que é
É um ataque epilético ali em tela. Pode acontecer, mas se a função é feedback, é de comunicar que tu já... Opa, te acalma, amigão. Já chegou lá. E aí tem a próxima etapa. Curioso isso, cara, porque se eu só tiver, né, eu ficaria ansioso, se eu só buscar o ter, né, eu ficaria ansioso para sempre sem ter, e se eu só tiver sem buscar o próximo, eu vou ficar no tédio do para sempre. Então eu preciso alternar entre esses dois lugares para caminhar. Vou me arriscar aqui a falar o nome do cara. Arrisque-se! Vou me arriscar a falar o nome do cara. Mihaly Csikszentmihalyi. Né? Não ouvi. Pode repetir, por favor? Não, aí você está sacaneando. O Csikszentmihalyi, ele traz a teoria do flow, que é exatamente esse caminho, né? A teoria do flow, ela conecta muito nesse ânsia e tédio, ânsia o desafio quando eu tenho e a habilidade, né? Que ele diz, né? Exatamente. Quando eu tenho habilidades muito maiores do que o meu desafio, eu me entedio, porque eu já tenho. Quando me aparecem desafios muito maiores do que minhas habilidades, eu entro em desespero, a ânsia. Né? O estado de flow, ele é exatamente onde a ansiedade junto com o tédio, as duas coisas conectam, né? As habilidades e os desafios. Ali é o gamification ali, né? É o lugar do passar de fase constantemente. Mas se eu passo de fase constantemente de uma maneira fácil, eu também largo o jogo. Ele tem que ser desafiador. Tem que ser desafiador. Tem que ser desafiador. O desafio tem que estar no nível de maturidade que tem em relação àquilo. Exatamente. Por isso que, voltando ao gamification que o Daniel falou, na primeira fase do Mario, quem é que lembra disso, ele anda, pula, bate e acabou. Mais nada que isso. É o desafio viável. Tu nem sabe como é que anda, como é que tu ganha. No momento que tu completou aquilo, masterizou muito facilmente, já pode desafio um pouco maior. Então eles vão guiando entre... É um equilíbrio que a gente está falando aqui, né? O quanto, sem esticar a corda, sem romper, eu deixo um pouquinho de ansioso, um pouquinho mais do tédio, eu vou jogando aqui para manter ele sempre alinhado comigo. E o quanto a gente não é manipulado no mundo hoje por isso? Totalmente, né? Porque tu vê que o marketing eu acho que deve ser a faculdade que ensina a manipular as pessoas através da ânsia de ter. Né? Nós aqui, como 3 podcasters famosos do YouTube, o que a gente já está imaginando, né? Quando é que eu vou chegar a 10 mil inscritos para poder começar a monetizar o canal? Que devo ganhar umas minhas moedinhas, mas o YouTube não é bobo, lá ele já bota que se tu achar 100 mil, tu vai ganhar uma plaquinha. E aí depois, sabe, sempre tem um degrauzinho a mais. É isso aí. Isso é gamification. E aí, quando tu atingiu a monetização, lindo. Tá, mas agora isso não me interessa. Agora eu quero o próximo degrau. Aí eu quero o próximo degrau. Então o ódio de possuir acaba sendo um pouco isso. Tá, cheguei, e agora? Né? Isso aqui já é pouco para mim. O Daniel ele aprimorou a frase. É a ânsia de ter o ódio de possuir. Não, mas a frase é essa, não, meu amigo. Pois agora eu acho que agora vamos contextualizar. Chuva de contexto, começando o quadro que todos esperam. E esse quadro, pelo jeito, vai ser um quadro de muito desafio. Leandro, por favor. Pois então. Mariana nos manda uma citação muito simples, a ânsia de ter e o tédio de possuir, como sendo de Mário de Andrade, esse escritor brasileiro, Macunaíma e algumas outras obras. Mas quando a gente vai buscar as referências aonde Mário de Andrade teria colocado essa frase, não se encontra. Então, há controvérsias se essa frase é realmente de Mário de Andrade ou não, ele pode efetivamente ter citado, mas encontra-se algo bem parecido com isso em Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que traz a vida oscila como um pêndulo. O pêndulo é horrível. Vamos de novo. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Essa é a frase de Schopenhauer na letra. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio.
Ele fala essa frase em O Mundo como Vontade e Representação, uma das suas obras, e o que ele traz como dor é o desejo insatisfeito. Dentro da toda a obra de Schopenhauer, ele fala muito da vida humana constantemente se alternando entre um desejo insatisfeito, que causa dor, e a insatisfação que segue o cumprimento do desejo, que leva o tédio. Então, o Schopenhauer traz muito, obviamente, Sócrates, com a frase que Daniel trouxe, do amor, traz Platão, o amor platônico nada mais é do que um amor que tu não alcança, né? E o Schopenhauer traz isso, né? Dessa ânsia de ter e ódio de possuir. Ódio, tu falou tédio antes, é ódio. Ela foi traduzida como ódio, mas se tu vai no alemão, e eu sou um não falador de alemão, né? Mas o Google fala, a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Essa é a frase original. Quando tu eu preciso fazer um disclaimer, por mais que eu não sei o que significa disclaimer, mas eu vou fazer um aqui, porque eu acho que é um desrespeito com a nossa audiência, porque eu vou ler exatamente o que a nossa audiência escreveu. Vai lá. A frase, a ânsia de ter e o ódio de possuir, é uma citação do escritor brasileiro Mário de Andrade. Então, é o ódio de possuir. Mesmo que ele tenha falado do tédio, mas o certo é o ódio, porque a nossa audiência diz que é o ódio. E eu vou botar no título ódio. Vambora, bota. A audiência manda, né, Daniel? A audiência manda. Muito bom, muito bom. Nós temos 3 inscritos, e você ainda escolheu um, aí nós vamos perder tudo aqui, nós não dá. Importante, essa coisa que o Leandro trouxe da filosofia de Schopenhauer, né? Que a dor... Fala um pouquinho de novo, por favor, Leandro. A dor do desejo insatisfeito e o tédio que segue o cumprimento do desejo. Lembra-se muito Renato Russo, a dor vem do desejo de não querermos sentir dor. Cara, toda essa filosofia que fala disso, ela conecta muito nesse lugar, né? Que é o que a gente está falando, a busca pelo objetivo e, ótimo, atingir o objetivo e agora vamos para o próximo, vamos criar um outro objetivo. E eu entro num ciclo eterno de construções de objetivo, atingimentos ou não, que passe para o próximo objetivo, enfim, né? E a filosofia caminha nesse lugar, né? A versão que Mário de Andrade traz, ela é uma interpretação mais moderna, vamos chamar assim, apesar de ser Mário de Andrade daquela época, não do Schopenhauer, mas de anos atrás, é uma paráfrase moderna que traz a filosofia de Schopenhauer no seu âmago. É o segundo episódio que a gente, profundamente embasados por filosofia, estamos realmente trazendo a cultura para esse universo totalmente vazio e sem perspectivas do mundo de hoje. Verdade. E ele é vazio e sem perspectivas por quê? Porque temos a ânsia de ter, né? E quando conseguimos, cara... Dá um ódio de possuir. E eu já tenho 2 quadros novos para hoje. Opa! Eu tô segurando aqui os quadros aqui ainda. Tem um quadro para jogar, então? Inventei agora os 2, mas... Deixa eu não vou falar agora, só quero filosofar. Posso com o quadro, então? Filosófico, depois vem com o quadro, filosofar então. Um pouquinho, porque o que o Leandro colocou foi importante, né? Nós estamos falando lá Sócrates, Platão, depois Schopenhauer, depois Mário de Andrade, que para mim é a melhor de todas, porque ela é curta e fala, assim, tudo em 4 palavras. E é da audiência também. E principalmente, né? Mariana, sabe que tu é a nossa audiência importantíssima. Mas o que eu queria dizer é, vejam como o mundo se constrói. Eu vou levar isso para outra, vou guinar aqui agora. Como as coisas se constroem, assim como essa frase, ela vai se lapidando à medida do tempo. Ou seja, cada cérebro que pega essa frase, ela mastiga esse pensamento, não vou dizer uma frase, esse pensamento, essa lógica, mastiga e transforma em algo melhor. E isso em quantas centenas de anos para a gente chegar, talvez, nessa frase. E o mundo é assim, né? Então, quando a gente fala a teoria da relatividade de Einstein,
Não foi, quer dizer, foi ele que criou, mas ela já veio de Galileu, que depois mastigou não sei para quem, para outro matemático, ou seja, as coisas elas vão num espírito de colaboração, que hoje se fala muito em colaboração, né? Hoje se fala muito em, não, vamos colaborar, vamos pegar, vamos internet e todo mundo junto, e cada um monta um pedaço da ideia, e é tudo muito rápido, porque existe um vínculo muito mais rápido, uma disseminação de ideias muito mais rápido. Mas isso não é novo, a gente vê na frase. Ela veio se formando, se criando, e eu tenho certeza que nós vamos sair com uma frase ainda melhor desse nosso programa, porque 3 cérebros pensando na frase, tenho certeza que alguma coisa vai sair. Como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aí. Eu perguntaria para ti, Lavoisier disse isso mesmo? Olha! E aí? Ou foi Schopenhauer? E agora? E agora chega o nosso quadro novo, pessoal, Dilemas e Decisões. O que a gente fez aqui? O Julinho, nosso motorista de ambulância, que também é nosso produtor, ele reuniu alguns dilemas. A gente vai escolher o dilema e vocês vão ter que responder. Nós perguntaríamos, não só eu. Olha só, então, primeira coisa, tem que escolher qual o dilema, tá? Temos um dilema sobre a busca incessante pelo sucesso, ou o desejo por bens materiais, ou o relacionamento idealizado, ou a carreira ideal. Qual vocês querem? Cara, Tempo. Eu vou pelo Daniel. O Daniel não tá aqui na lista. São outros Não, critérios. eu vou pelo Daniel. Eu vou conectar no Daniel, que é o segundo. Repete o segundo, porque o segundo desejo por bens materiais. Vou no Daniel. Esse é o dilema? Vou nas caixinhas do Daniel nesse dilema. E, Daniel, você vota com o relator Leandro? Então, vou nessa. Essa é a minha vida. Então tá, vamos lá então, tá? Qual é o dilema? Vamos lá. Você sempre sonhou, olha só, isso fala com o Daniel muito, hein? Você sempre sonhou em ter a casa perfeita. E literalmente... Não, desculpa. E finalmente encontrou uma que atende a todas as tuas expectativas. No entanto, você comprá-la vai significar contrair uma grande dívida e comprometer teu orçamento por muitos anos. E aí vem as duas opções aqui, que não é a pergunta, são só o dilema, tá? Tu segue a frase, escolhe uma casa mais modesta, porque pode pagar confortavelmente, evitando a ânsia de ter a casa dos sonhos e da dívida, ou tu compra a casa dos seus sonhos, ignorando o estresse financeiro e possível tédio após a euforia inicial. A pergunta é, tu escolheria uma casa mais modesta para evitar dívidas ou compraria a casa dos seus sonhos arriscando o estresse financeiro? Essa para mim é bem fácil de responder. Sim, até porque falar contigo diretamente contigo. Eu não não, ia ser difícil de responder porque eu não sei falar. Eu não vou comprar a casa, é isso. Eu não compraria a casa para não ter a dívida, porque isso é uma coisa que me incomoda mais do que o não ter o bem material, é ter dívida. Nós já tínhamos comentado há vários programas atrás, talvez uns dois. Que eu tenho um problema, inclusive, com favores. Eu não gosto de ter dívidas. E isso também se reflete numa dívida financeira. Então, isso me dói mais do que ter. Então, eu acho que a gente consegue encontrar a casa ideal sem precisar... faz parte da casa ideal não ter a dívida. O aconchego do lar, ele faz parte não ter a dívida. Diminui o teu ter. Exato, diminui o meu ter. O ter para poder evitar o tédio de ter uma dívida depois. Ou o ódio de ter uma dívida depois. Exatamente. O Daniel tem a gente já falou isso em algum momento, em algum dos programas, né, sobre apetite de risco, né? O Daniel tem um apetite de risco baixo. Então, o risco da dívida ser impagável, né, deixa ele mais tenso e ele vai pensar menos emocionalmente na ânsia do ter. Ele vai ansiar menos ou um ter mais cauteloso. Eu já talvez vá para outro lado, cara. Eu talvez fosse pro correr o risco. Talvez eu fosse correr o risco. Eu ia de cabeça, nem dúvida. O que é mais uma dívida? Era na fila. Não, mais uma, menos uma. O tédio é tu não ter dívida para pagar. O tédio tá tudo certo.
eu preciso ter alguma movimentação, algum estímulo que me faça percorrer. Os boletos que me movem. O ódio ao boleto. O ódio ao boleto. Cara, mais um, menos um, vamos embora. Agora, eu acho que aí é o lance da caminhada. Assim. Não é que seja fácil, nem simples. E a gente paga um preço altíssimo. O preço é muito alto. Perca do cabelo. Perca do cabelo, e da audição, da visão, usa óculos, não consegue fazer a barba mais, é um inferno. Mas fica muito, eu acho que... mais vivo. Não chega a ser... eu não sei se chega a ser na ânsia. Eu acho que ele tá falando de equilíbrio aqui, tá? Então, vontade de ter e a resignação em ter que pagar os boletos. Não chega a ser uma dor absurda e um ódio absurdo. Acho que não é tão binário assim, nem tão extremo. Mas é porque eu acho que a gente tem mais esse equilíbrio de... A gente tem mais esse equilíbrio de não odiar o possuir, né? A gente tem o aspecto do curtir o possuir. E vamos falar, por exemplo, a compra da casa, né, cara? Assim que eu comprar a casa, atingir o meu objetivo, e o Daniel ainda não, porque ele comprou a casa menor, né? Mas nós que compramos a casa grande atingimos o nosso objetivo. A gente não vai mais... Eu ia dizer que a gente não vai mais buscar uma nova casa, então eu não fico com a ânsia do ter novamente, mas eu ia falar uma bobagem, porque eu vou ter que... Eu mudo a ânsia. A ânsia agora é o pagar. Então, deixa eu trazer um novo dilema, então, para ver se eu consigo provocar, porque isso foi muito fácil. Olha esse outro aqui, então. Tu trabalha numa empresa que te oferece estabilidade, mas sempre sonhou em ter seu próprio negócio e ser seu próprio chefe. E aí surge essa grande oportunidade, mas envolve riscos. E aí a pergunta é, você abriria seu próprio negócio evitando riscos financeiros ou permaneceria no seu emprego estável evitando a instabilidade? Eu já estou na minha casa nova? Já estou com uma dívida? Talvez já perca essa casa nova nessa brincadeira. Sabe, Alessandro, eu gosto dessa tua pergunta porque isso há um ano atrás eu senti exatamente isso. Estava numa startup e eu senti o quanto eu me achava empreendedor. Eu conversei num almoço, né, Leandro? A gente falou sobre isso. Como eu me achava empreendedor. Eu tive uma empresa com 15 anos. E na época, cara, não tinha mau tempo. Eu vou empreender, eu ganhava um salário ótimo, deixei de ganhar um salário ótimo para ser empreendedor e fui. Casei, tive filho. E hoje, se tu me perguntar, eu não me sinto mais um empreendedor. Porque eu já não arriscaria o patrimônio que eu tenho em prol de um sonho de ter um negócio, apesar de eu morrer de vontade de ter um negócio. Porque talvez eu tenha muito a perder. Talvez eu tenha uma fase da minha vida que eu já estou pensando em como eu vou juntar dinheiro para me aposentar. já estou na última curva ali, né? Infelizmente, isso é um momento de estresse da vida, quando diz assim, putz, agora eu tenho que parar de comprar a casa e ficar com os boletos e começar a tentar juntar um pouco de dinheiro, né? Porque eu nunca fui de gastar mais do que eu tenho, mas também nunca fui de guardar, deixar sobrar nada, né? Então, hoje eu não me sinto mais um empreendedor. Acho que hoje eu adoraria fazer isso, mas não teria coragem. Então tu tem a ânsia de ter e o ódio de não possuir. Pode ser, podemos dizer assim. Eu estou pensando, para mim a resposta a minha é óbvia. Óbvio que arrisco. Até porque não vai ser a primeira vez. Não, e vou dizer, já estamos arriscando. Deixa eu pensar, que coisa louca. E eu acho que isso não me torna um aventureiro maior do que o Daniel ou coisa do gênero, mas eu começo a refletir algumas coisas, conectando na frase, né, a ânsia de ter e o ódio de possuir. Daniel, vou te fazer uma pergunta, cara. Para não sentir o ódio de possuir, tu coloca teres
palpáveis e alcançáveis. O que eu quero te dizer? Tu comentasse no Dilema da Casa. Não, no Dilema da Casa, o Daniel fez um comentário que me martelou assim, cara, como eu não quero ter a dívida, a minha casa dos sonhos ela é menor do que a minha casa dos sonhos. Eu quase ouvi isso assim, tá? Eu vou criar um sonho menor para poder caber na minha dívida. Isso, eu vou criar objetivos alcançáveis. Isso não é sonho. Sabe? Não, é objetivo. Meu sonho é me aposentar. Esse é meu sonho. Mas tamo junto. Porque daí eu tenho a segurança e aí eu posso, digamos, ter liberdade para fazer o que eu quero a hora que eu quero. Mas tu faria se tivesse a segurança? Sim. O que tu faria? Se tivesse 1 milhão por mês, esse papo não é meu, é do Leandro, tá? Se ganhasse 1 milhão por mês, cara, nada. Dólares, que é para não ter nenhum problema. Assim, não tem nenhum problema. De libras esterlinas. Eu ia ser professor de matemática numa escola pública. Isso para ti é a tua aventura que tu faria se tivesse 5 milhões de reais por mês? Eu seria professor de eletrônica num lugar que eu pudesse fazer diferença para as crianças, para elas terem um futuro. Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de criar, eu gosto muito dessas coisas. Então, só que isso tudo exige tempo e não tem retorno financeiro. Então, eu acho que por isso eu tenho vontade, sim, de... Eu sempre digo isso até nas equipes onde eu trabalho. Eu gosto de trabalhar muito para não precisar trabalhar. Então, gosto de organizar as coisas, está tudo funcionando para que eu possa ter tranquilidade e cabeça para não precisar trabalhar tanto. Mas no fim isso não chega nunca, mas tu está sempre trabalhando mais. Porém, eu acho que sim, meus objetivos são esses, é poder ter a minha atenção, talvez, naquilo que eu mais queira fazer, que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, ter liberdade do que eu mesmo ter algum bem material, por mais materialista que eu pareça ser. Um exemplo de materialismo, eu estava até pensando nisso hoje, eu compro muita coisa. Todo dia chega 2, 3 pacotes aqui em casa. A maioria deles eu compro porque são coisas que eu quero fazer, mas eu não tenho tempo. Então, eu estou sonhando que se eu tiver isso aqui, eu vou conseguir fazer isso, eu compro. Mas nunca faço. Eu tenho umas 2 caixas de pacote fechado aqui em casa. Que não conseguiu abrir ainda? Não, que eu não abri, porque se eu abrir, eu tiro o encanto, porque eu não vou conseguir fazer. Então eu deixo eles fechados. Cara, olha que loucura. O Daniel, para não entrar no ódio de possuir, ele não possui ainda. Eu não possuo. Exatamente, tá no correio, chegou na caixinha, eu ainda não tenho, ainda não possuo, tá fechado. Que loucura, velho. Que frase maluca. E não é o Daniel, tá? Não. O Daniel representa um grupo de pessoas que evita o outro lado, né? E pelo outro lado, evita o seu. E aí é muito impactante mesmo. Genial. Muito bom, pessoal. Muito bom. E aí é o seguinte... Eu falei que esse episódio seria uma terapia. Mas a gente tem que chamar mais leve. Não, tá ficando pesado demais. Tem que ficar mais leve um pouco. Vamos lá. E para isso vem o nosso quadro mais temido e odiado por todos. Uma tese, uma novela. Eu quero que vocês falem uma tese sobre essa frase que envolva o nome de uma novela nele, por favor. O Daniel já tem o Gemini ali prontinho, com o nome de novelas todos setados, enquanto o Leandro está procurando agora, acompanhe no vídeo, os olhos deles procurando na telinha ali, onde estão os nomes de novela. Não, é importante, se a gente, para conseguir isso, ser um clone. Tem, para poder entregar. Tá no mudo, Daniel, tá falando com alguém, não com a gente. Deve ter um ânsia de paixão, tem que ter uma novela ânsia de paixão, porque a força do querer. Força do Querer conecta. Era essa que eu tava querendo lembrar e eu esqueci o nome. Conecta. Eu vou achar outra agora. Sei lá, Laços de Família, onde ele iria. Pecado Capital. Oi? Pecado Capital? Não, mas coloca uma tese tua com o nome. Não, eu vou botar. É um pecado capital que o Daniel deixa de ter seus sonhos para ter objetivos. O ter constantemente, o buscar constantemente é um dos 7 pecados capitais, não? Não é a avareza, não sei qual deles seria, porque eu não sou bom nos pecados capitais. Mas o ódio de ter e a ânsia... o ódio de possuir com a ânsia de ter é um dos talvez seja 2 pecados capitais. Talvez conecte em avareza do ter com
com inveja do não tenho ainda. Boa. Eu acho, galera, que a ânsia de ter e o ódio de possuir, nesses dois aí, vale tudo. Daniel, tô falando tua frase. Tua Ai, tese meu com Deus. novela. Eu vou falar o rei do gado. O cara tem tudo, mas aparece a 100 terras e ele acha o amor e joga tudo pra cima. Tá bom. Muito Depois bom. possui, eles brigam. Eu não lembro mais como é que não fiz essa novela, mas eu acho que era uma coisa assim. Haja coração para ouvir tudo isso, hein? Muito bom, muito bom. Isso ficou um pouco mais leve para a gente poder falar e voltar para as profundezas, galera. E aí eu acho legal uma frase, que é uma frase bacana de a gente começar a pensar, e aí eu vou trazer o nosso quadro, a frase e o futuro, o que essa frase impacta nossa visão daqui para frente? Começar a pensar sobre isso. E aí, pessoal, começar a perguntar para nós mesmos, será que as futuras gerações vão ser mais conscientes e menos materialistas? A partir dessa frase, que elas vão equilibrar melhor com essa lógica de ânsia de ter e não precisar mais possuir. Excelente, Alessandro. Excelente. Fica aí, para aí, não sai daí. Não, sai daí que nós responderemos depois do comercial. Quem sabe um dia a gente vai ter o comercial, né? Aliás, fica a dica, bom, mande e-mail para daniel@ampliadamente.com.br que você quiser patrocinar esse incrível podcast que cresce 700% de episódio para episódio. Isso aí. Por que eu acho essa frase fantástica? Porque há não muito tempo atrás, algum coaching inventou uma história que agora ninguém... O Leandro conta essa papagaiada toda hora. Eu não quero um martelo, eu quero um furo, eu não quero uma furadeira. Tu não quer um furo, tu não quer uma furadeira, tu quer pendurar o muito... quadro. Vai pegar um furo lá na sei lá onde, mas, cara, por que eu digo que isso... eu falo isso, mas sabe que é só para instigar, né? Só explicando para a audiência que talvez não me conheça. Mas... o que eu ia dizer agora? Putz. Não, mas isso é importante porque a gente acaba manipulando as gerações para que elas, já falamos isso em outro episódio, para que elas vivam de serviço e virem escravos, porque hoje o mundo gira no consumismo, certo? Então, hoje é muito mais difícil tu querer ter uma loja do que tu ter um aplicativo que tu não para de ganhar com a mensalidade. Todo mundo quer mensalidade. A Claro inventou o cara carrega cartão, que o Leandro que inventou isso, na verdade, né? Mas a Claro inventou a carga lá que o cara usava uma vez. Ferrou, porque 80% da Claro era cartão. E aí tu não tem a mensalidade, eu preciso ganhar todo um pouquinho. Como é que eu escravizo as pessoas na mensalidade? Porque é muito mais importante. Se eu tenho uma casa e não vivo de aluguel, se um dia eu entrar em crise, cara, eu tenho a minha casa. Eu não preciso mais gastar tanto em outras coisas, eu vou ficar aqui na minha casinha. Se eu vivo de aluguel, ferrou. Eu tô na rua. Então eu quero mesmo viver só de serviço, então eu acho que isso tem que ter um equilíbrio. E o mercado hoje joga isso para que tu viva só de serviço. Que dirigir, que ter carro, vamos andar de Uber, que ter carro, vamos alugar por hora, que ter casa, vamos alugar, vamos viver de Airbnb. Perfeito. Só que se tu vê toda a tua vida assim, tu vai ficar toda a vida pagando uma mensalidade. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu sou do uso. Eu vou para a linha do... com o teu furo. Não, cara, eu acredito na questão do uso, assim, e eu concordo contigo. Tem coisas e coisas, né? É muito fácil eu dizer que não preciso ter uma casa quando eu já tenho. Não precisaria ter uma casa, mas eu tenho. Então beira a hipocrisia falar isso. Mas eu não tenho carro. E o carro me faz falta? Cara, hoje não. Hoje não faz falta. Quando eu preciso efetivamente ou eventualmente de um carro, eu alugo. Eu vou para o aluguel de carro, porque eu não preciso dele com constância. O carro traz o conforto, o Uber me transporta.
Então eu estou trocando o transporte por conforto. Eu acho que tem lugares e lugares. Da mesma forma, quando a gente fala sobre tolerância ao erro, né, a tolerância ao erro não posso errar em todos os lugares. Eu acho que o ter e o usar também não é para todos os lugares. Tem lugares que é ter, tem lugares que o usar funciona. Mas tem uma coisa, né, que aconteceu que a tecnologia apoiou muito esse usar do que ter, né? E tô falando da tecnologia digital. E vocês acham que isso vai aumentar ou vai diminuir? Essa evolução tecnológica vai aumentar ou vai diminuir a ânsia de ter? Sabe que eu acho que vai aumentar, mas o mercado, não adianta tu querer ter mais, porque tu não vai ter mais como ter. Tu vai ser obrigado a não ter. Não vai ter opção. Vai esgotar. Tu não tem mais opção. Mas eu queria andar de carroça. Não tem mais carroça, agora é carro. Mas eu queria bonde. Não, mas não tem mais bonde. Entendeu? Então acho que a coisa, ela vai... o consenso da civilização vai te levando para isso. Cara, eu não sei se eu não sei o quanto eu discordo, né? Nem eu não sei se eu concordo ou não, eu não sei o quanto eu discordo, porque eu acho que talvez mude, tá? Não muda, talvez mude a frase, deixa de ser a ânsia de ter para ser a ânsia de poder usar. Claro, acho que sim, perfeito. Então vai mudar para esse lugar, porque no final do dia a ânsia sempre vai existir, né? A ânsia de eu poder usar ou a ânsia de ter, e o ódio ou o tédio do já ter, do possuir ou do estar usando, né? Cara, e eu vou querer ter uma internet mais rápida, eu vou querer ter o celular mais novo que me permita usar melhor. Eu vou querer a TV 8K, 16K, 800K. Pois cara, não sei se... Deixa eu botar uma farinhazinha aqui na conversa, porque tudo que o Adriano falou antes, né? Ele tem 4, 5 caixas lá que estão fechadas. E eu fico pensando assim, que talvez no futuro mude a lógica. Vou conectar lá com o início do nosso papo, tá? Mas a gente, com a tecnologia, dando acesso a tudo, talvez a gente elimine a ânsia de ter, mas troque ela por uma ânsia de ser. Eu não preciso ter mais nada, mas eu quero ser aquela pessoa que posso usar, não vou usar nada, eu posso ir de qualquer lugar, eu posso pensar qualquer coisa. É uma certa libertação. Hoje, nosso poder tá no acumulativo, né? No que eu guardo, tenho. Quanto mais nozes eu tenho, melhor esquilo eu sou. É quase isso, mas parado eu tô pro inverno. Se eu tiver nozes à minha disposição o tempo todo, talvez eu não vou nunca deixar de ter ânsia. Mas é uma outra ânsia. Que isso é perfeito, né, Alessandro? Porque... Tu acha perfeito que é uma evolução? Não. Eu acho sim, acho que a coisa vai chegar nesse nível. Mas é interessante como tu coloca a coisa que vai ser uma libertação. E eu acho que vai ser uma escravidão. Tu vê como a gente tem uma ponto de vista diferente. Porque tu para de ter as tuas coisas que te libertam e tu passa a ter uma constância, necessidade de tu estar sempre rodando. Porque mas são as coisas que te libertam. As coisas não te libertam. Disse ele com um grilhão. Mas eu comprei essa bola aqui. Eu comprei essa grade. Mas eu não acho um grilhão. Aí, por exemplo, a casa que eu moro, ele falou da casa. Eu tô plenamente satisfeito. Eu não quero me mudar nunca mais. Mas olha só, tu tem um monte de... Tu acabou de dizer que tu tem um monte de caixa que tu compra vai dar tempo e não deu. Tu não tá livre. Não tô livre. Eu acho que ninguém tá, né? Quando a gente fez uma civilização. Então mas eu acho que o serviço piora. É o que maravilha, tu vai poder escolher qual é a tua prisão. Pode ser, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu me sinto mais livre. Sabe por que eu tenho essas caixas? Vou te contar, então. Porque eu acho, eu não sou psicólogo de mim mesmo, mas aquilo ali é tipo uma garantia no momento que eu não posso comprar nada.
Eu tenho mais pacotes para abrir mesmo quando eu não puder mais comprar. Que Lembra do risco? Que Lembra do infância risco? triste tu teve. Isso é espetacular, cara. É espetacular. Imagina o Natal do Daniel, que horror. Não, não vou abrir esse pra gente agora, mãe, obrigado, mas deixa aqui, porque o dia que eu quiser já tá ali para eu abrir, já posso abrir ele. É um cara tão precavido. O ovo de Páscoa dele dura até a Páscoa do ano que vem. Bah, quantos ovos de Páscoa eu não perdi porque estragou? Tá louco, cara. Você tá louco. Tu deve ser do cara que abre um pacote de bis e come um. Não, o bis não dá, né? Mas Não, pede um. eu Não, já cara, não como hoje o primeiro. Inclusive, bis eu não como mais, né? Eu como Kit Kat. Tá, mas tu vê que legal a tua conversa, a gente também que falando de o que é satisfação para nós. Eu e a Leandro estamos acordando entre nós aqui que a gente é um pouco diferente do que o Daniel tá propondo, né? O Daniel tá vendo uma visão e a gente acha engraçado, ri, o Daniel se defende. Vocês viram, enfim, tá, mas é que vocês viram existe que vocês dois são muito mais adeptos ao risco do que eu. Sim. Então, o ter, para mim, me gera conforto. Para Sim. vocês, não. Para vocês, o que gera conforto é a possibilidade de poder fazer qualquer coisa a qualquer momento. Então, a âncora, para mim, gera conforto. A âncora, para vocês, é uma prisão. É uma prisão. Claro. Cara, isso é muito legal. Muito legal. E retrata em toda a linha de pensar dos nossos 4 episódios. E quando nós chegar no 400, nós vamos ainda estar debatendo isso. Vamos trazer exatamente nessa coisa. Será que a gente está falando da forma como a gente vai entender o que é satisfação para nós no futuro? Eu acho que passa por isso, né, cara? Porque o ódio de possuir, a ânsia de ter, eu poderia mudar essa frase. Vamos ao quadro mudando a frase, tá? Esse era um dos que eu ia propor. Qual seria a tua frase em cima dessa? Então vamos embora. A ânsia de me satisfazer, e a sensação de satisfeito. Eu acho que é isso. E aí o ter ou possuir, ou poder usar, ou ser livre, ou o que quer que seja, a ânsia por entender o que é essa satisfação para mim. Quando eu consigo compreender o que é essa satisfação para mim, eu vou ficar ansioso na busca dessa satisfação. Tive algumas conversas no passado com minha ex-mulher, onde ela dizia que eu não tinha ambição, né? Mas eu entendi, cara, que eu sou ambicioso. A minha ambição era diferente da ambição dela. A minha ambição era felicidade, né? Então eu tinha a ânsia de buscar essa felicidade. Então, acho que, no final, não é uma adaptação da frase, talvez seja uma adaptação da frase, e a mesma adaptação que vem desde Sócrates, né? A frase vai evoluir? Não, eu acho que a gente só vai reinterpretando e ajustando ao momento. Talvez. Boa. Muito bom, muito bom. Difícil fazer uma proposição de uma frase em relação a isso, né? Mas eu acho que... Quando não é tu que cria o quadro, é difícil, né? Por isso que eu tô provocando. E o outro Daniel, só nos bota nas filhas e não responde, né? Eu respondi todos eles. Eu até me preocupei em responder. Mas olha só, acho que para mim, cara, a frase a frase é... Eu gosto muito dessa lógica do ser, tá? Então, para mim, é muito mais a ver com a que eu falei antes. É muito mais... ao invés da ânsia de ter, é a ânsia de ser. E aí não tem ódio de possuir. Porque você está sendo quem tu é. E para mim, isso que é libertador. Acho que quando eu falo de ter e possuir, eu tô falando de coisas. E coisas não sou eu sou pessoa. Então eu só posso ser. Então, na minha busca de ser, eu vou ter. Para mim, isso aí desconecta de mim. Isso é algo que não faz sentido. Na minha visão. Boa. A minha frase, eu acho que eu estava pensando ali quando o Leandro estava colocando. Eu também usei tempo para pensar. Não ouvi nada do que ele falou. Nada que ele falou. Eu vou ter que ver o episódio para ver o que ele falou, porque tava ali, o que eu vou dizer agora nessa hora dessa? E ele falava, assim, conectava as pontas, trouxe Schopenhauer, mas quem? Eu acho que a minha frase seria muito claro, refletindo o que eu sinto, né? Muito mais do que uma frase histórica, mas seria alguma coisa do tipo a ânsia de ter e a angústia de não ter tempo de aproveitar. Total sentido o que tu falou.
Boa. Porque eu me sinto uma pessoa criativa. Tanto que nós estamos aqui criando coisas, né? Eu tenho o meu canal que eu crio canal. Eu crio... Ó o jabá, ó o jabá. Ó o canal. Ó o canal mesmo? Eletrônica e Tecnologia. Está aqui no canto, veja aqui. E eu quero criar muito mais coisa. Eu quero dar aula. Eu quero criar cursos. Eu tenho muita coisa para mim fazer, mas que eu estou guardando para quando eu tenha tempo. Para mim, tempo hoje é o bem que me estressa, sabe? Então, trânsito me estressa porque eu estou vendo que meu tempo tá... Tempo que eu deveria estar fazendo alguma coisa construtiva, eu estou no trânsito. Tempo que eu deveria estar numa fila, eu não pego. Se tem um lugar, se eu fui parar no posto, tinha 2 carros na frente, eu saí do posto e fui embora. Porque o tempo, para mim, é o bem mais precioso. Eu tenho ido trabalhar, hoje eu fui trabalhar às 5 da manhã, porque daí eu não pego trânsito, eu chego mais cedo, posso trabalhar mais cedo. A volta já foi um estresse, que eu peguei o trânsito, eu achei que ia sair um pouco mais cedo, não ia pegar trânsito, não deu. Porque, para mim, esse é o bem precioso hoje em dia. Ter, para mim, assim, é tempo. O resto, Leandro, eu resolvo, mas tempo... Eu conto ou tu conta? Não sei, cara, não sei se vale a pena. Deixa ele na ilusão. Deixa na ilusão. Mas é curioso, porque a gente fala as mesmas coisas, né? Sim. É só uma questão do entendimento de qual é a tua. A ânsia existe e o tédio ou o ódio, ele também existe. Quando tu conecta no que é o teu ter, né, e o que é o teu possuir. Claro. Muito Essa bom! frase messiânica, a gente encerra nosso... Não, eu tenho mais um quadro. Opa! Um quadro, a E eu já prorrogação. respondi o meu, mas eu Vai quero lá. ouvir o de vocês. Bora. Qual é a ânsia de ter? O que tu queria ter? Ah, qual é a tua ânsia Qual é a hoje? tua ânsia de ter? O que tá Daniel, te angustiando Daniel é para tempo. ter agora? Daniel é tempo. O Primeiro é meu... O meu... Cara, eu diria felicidade, cara, mas eu tô feliz. Talvez eu esteja no momento entre a ânsia e o tédio. Como a Lê tinha perguntado se eles se conectam, não, eu talvez esteja no tempo entre a ânsia e o tédio. Nessa membrana que tem 1 nanomilímetro ali. Eu tô nesse lugar porque eu tô feliz, Não posso responder ainda, tu não vai me deixar deprimido, te rala. Tô bem aqui. Tô vendo pela tua cara que tu tá A bem minha feliz. ânsia de ter é ter mais frases vindas da audiência para os Olha nossos só, agora próximos sim. episódios. Bom fechamento. Mariana Reis, dos Reis, muito obrigado. E olha só o que tu fez, Mari, pelo amor de Deus. Criou celeuma, discussões, e nesse podcast, ao contrário de qualquer programa da televisão brasileira, nós debatemos sim, visões contrárias, com respeito, claro, mas cada um expondo a sua visão, a sua crença, está tudo certo, porque é através desse debate que a gente aprofunda, a gente consegue de fato levar a um próximo nível das frases que vocês nos mandam. Hoje, a frase veio da Mariana, mas você pode ser o próximo, você pode alcançar também o nosso hall de patronos aqui do nosso Ampliadamente, trazendo frases que vão fazer a gente discutir cada vez mais. Pesquise frases boas, frases que vão criar problemas, que vão nos incomodar, vão nos provocar, vão tirar a gente do nosso melhor. Traga o nosso pior através da provocação de vocês. Veja aqui no YouTube, no canal do YouTube Ampliadamente, tem espaço ali, coloque suas frases, proponha frases que o Julinho, nosso produtor e motorista de ambulância, ele vai poder ver todas as possibilidades e trazer para estar nos próximos episódios. Leandro, uma frase final, Leandro, um agradecimento, um xingamento, uma desistência, um suplício. Aproveita o tempo do carro, nos escuta também no Spotify, ativa o sininho do canal para não perder os nossos próximos episódios, manda a tua frase. Muito obrigado, Mariana, pela frase de hoje. Daniel. Bom, eu só posso desejar uma boa noite para todos e bons sonhos. Muito bem. E eu vou encerrando aqui, pessoal. Vou colocar um desafio, então, para encerrar. A cada frase que vier da audiência, o Daniel abre uma caixinha que está fechada.
Vai ser isso. Então, não mandem mais vocês, frases. audiência. Tá no teu colo, audiência. Está no teu colo essa responsabilidade. E ele vai abrir aqui para todo mundo ver. Já sabe. Então, mandou a frase, Daniel abrirá pacotes, aqueles pacotes que estão lá guardados. Que Já não vou abrem. combinar, no próximo programa, eu vou abrir no final do programa um pacote aqui. Se vier uma frase. Mas eu vou considerar essa que veio. Não, vamos não, vamos claro a que partir de não. agora. Mania Vamos de pular o dia. passar pano. Não, É não isso, passe é isso. pano. Coloque problema para os outros, porque vão vir frases e a gente vai ter problemas também. Então é isso que eu proponho. Então teremos um desafio, a abertura da caixa. E não pode escolher a caixa, Daniel. Tem que fazer assim, ó. Pegou a caixinha e abriu, e todo mundo tem que ver o que é. Tomara que sejam eletrônicos. Eletrônicos normais, comuns, assim. Tá bom? Galera, muito obrigado. Acabando mais um Ampliadamente, nosso 4º episódio. Aguardem, confiem. Em breve estaremos com o 5º episódio no ar. Valeu, tchau, tchau. Léo. Ele errou o botão, é isso? O cara da eletrônica, o cara da elétrica... Não, então agora é hora de falar do Daniel, que ele vai ouvir tudo isso aqui. Cara, como é que Não, acho que não tá gravado. Tá Não, tá gravando? gravado. Ah, pronto. Não. Já tinha ido. O cara da eletrônica...